Questão 163. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhando. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Ele diz que tem uma quantidade X de funcionários na empresa e apenas um é gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros X menos 1 são funcionários que trabalham 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia, ou seja, R$ 160 por semana. Então, só para a gente calcular a quantia Y em reais gasta semanalmente, basta a gente multiplicar o quanto cada funcionário ganha pelo número de funcionários de cada categoria. Então, você vai ter 160 vezes x menos 1, que é o número de funcionários diaristas, né? Mais 1.000 vezes 1, que é o salário do gerente por semana. Fazendo as contas, você encontra que y é igual a 160x mais 840, que é, portanto, o item D. Questão 164. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre usuários, o que é chamado de match. O usuário P define o raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade e concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3 km, 2 km e 5 km. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente? A questão, o texto é maior do que a dificuldade da questão de fato. Para você atingir o que é chamado de match, você precisa ter regiões de abrangência comuns, ou seja, o P ele tem 3 km de abrangência. Então, além do P estar na zona de abrangência do QRS, os usuários QRS também vão ter que estar na região no raio de abrangência do P. Então, para a gente verificar o raio de abrangência de QRS, ele diz que o Q é 3 km. Então, a gente só traça esse raio. Pode olhar aqui. O raio de abrangência de Q passa pelos 5 bares, ou seja, qualquer bar que o P estiver, vai estar na região de abrangência do Q. Agora, o R, ele diz que é 2 km. Então, para o R, o raio de abrangência do R, ele só conseguiria enxergar, ele só teria um raio de abrangência que, entre aspas, enxerga o P se ele estiver no bar 1. Então daí você já poderia ter certeza que já que ele quer que simultaneamente tenha QRS, já com certeza seria o bar 1. Né? Porque você precisa ter, porque o R só consegue, o raio de abrangência do R só está no 1 no máximo. Né? E para o S você tem também, ele diz que é 5 km, é o maior, né? E você consegue ter uma região de abrangência enorme. Né? Mas ele pergunta qual bar o usuário teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente. Então, já pelos dois anteriores, você sabe que é 1. Se você for olhar o 1 para o R, ele só estaria no raio de abrangência do 1. Então, você pode olhar que a interseção desses 3 raios aí, ó, só o 1 consegue, só estando no bar 1, ele conseguiria ser visto pelo Q, pelo R e pelo S. Estaria no raio de abrangência dos 3. E também você pode olhar que ele vai
P também vai conseguir enxergar os outros 3, porque mesmo para o S que é mais distante, você vê que a distância do 1 bar 1 para o S é 3 km. Então está no raio de abrangência também do P. O P vai conseguir ver, né, entre aspas, os 3. Então o item correto é o A. Né? Se ele estiver no bar 1, ele consegue ter o match simultaneamente com esses usuários. Questão 165. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Então ele diz que o pediatra prescreveu a dosagem máxima do antibiótico, ou seja, 500 miligramas por cada quilograma do paciente. Então você pode fazer uma regra de 3 para... Então em um dia, né, que ele diz que é diário, essa dosagem máxima, você dá 500 mg de remédio para cada quilo do paciente. A gente sabe que o paciente tem 20 kg, então você pode aplicar uma regra de 3 para achar a massa, eu chamei de M, seria a massa de remédio, né, que eu preciso dar em um dia. Então você fazendo a regra de 3, você encontra que são 10.000 miligramas, que dá igual a 10 gramas. Mas como são 5 dias de tratamento, você vai ter 50 gramas. Agora ele diz que 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico, que por sua vez 1 centímetro cúbico equivale a 1 sobre 1000 decímetros cúbicos. E a gente fez isso para poder substituir decímetro cúbico para litro. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então a gente tem que V é igual a 5 vezes 10 a menos 2 litros, transformando para mililitro, multiplicando para 1000. Né? A gente tem que V é igual a 50 mililitros. Logo, a capacidade do frasco que os pais vão comprar é o de 50 mililitros, que é a opção D. Questão 166. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Então, o número de combinações que ele quer é simplesmente a interseção do número de combinações do vermelho com o número de combinações do azul, com o número de combinações do verde, com o número de combinações do amarelo. Se você tiver só o vermelho, essa combinação seria combinação de 12, 4 a 4. Agora, para combinar os 3 azuis que tem, se fosse só o azul inicialmente, você teria combinação de 12, 3 a 3. Porém, você quer combinações que também estejam dentro das combinações do vermelho. Então, o seu número de vagões disponíveis já não vão ser mais 12, vão ser 12 menos 4. Os que eu já usei do vermelho, ou seja, 8. Então, para você combinar vermelho e azul, você teria combinação de 12, 4 a 4, com combinação de 8, 3 a 3. Multiplicando. Afinal, você quer a interseção de um com o outro, então você simplesmente deve multiplicar essas combinações. Da mesma forma para o verde. Mais uma vez, o número de vagões disponíveis agora não são mais nem 12 nem 8. Agora, 8 menos os 3 que eu utilizei no azul. Então, você vai ter, para vermelho mais azul verde, você vai ter
Combinação de 12, 4 a 4, vezes combinação de 8, 3 a 3, vezes combinação de 5, 3 a 3. E aí sobram só mais dois vagões, que é justamente quando você for combinar os amarelos, que você vai ter vermelho, azul mais verde mais amarelo, você vai ter a multiplicação desses três anteriores com a combinação de 2 a 2, que são os dois vagões amarelos que eu preciso combinar com os anteriores. Então, a resposta é o item E. Questão 167. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores de julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de vendas de dezembro. E ele disse que foi a média aritmética dos meses anteriores, né, de julho a novembro. Então a gente vai pegar os valores de julho a novembro e fazer uma média. Fazendo essa média, você vai ter duas vendas de 2.500 em agosto e setembro, uma venda de julho de 700, outubro de 2.800, novembro de 2.700. Somando tudo dividido para 5, você vai encontrar aqui dezembro, que foi a média deles, você vendeu 2.240 unidades. Então, houve uma redução de dezembro para novembro de 2.240 menos 2.700, que são menos 460 unidades. O gerente de venda diz que se essa redução for constante, ou seja, cada mês menos 460, você vai ter um mês pior do que julho só no final de 2012. Já para a gente contar a previsão do diretor financeiro, que é a correta, a gente precisa saber quantos meses você reduzindo sempre 460, você vai chegar abaixo de 700, que é o número de vendas de julho. Então, você pode simplesmente construir essa relação aqui. 2.240, que é o mês de dezembro. E aí os meses posteriores, você vai sempre reduzir 460. Então, dizendo que você vai ter um número N de meses até chegar abaixo de 700, você vai ter essa relação aqui, que 2.240 menos N vezes 460 vai ser menor que 700. Então, com isso eu posso encontrar esse N, que é o número de meses que vai chegar à situação que o número de vendas vai ficar abaixo de 700. Resolvendo essa desigualdade, você encontra que N é maior que 3,35. Como N é o número de meses, é uma quantidade inteira, você não pode ter 3,35, o mês 3,35. Né? E como 3 ainda não vai satisfazer, porque ele tem que ser maior que 3,35, então primeiro o N, que vai ter uma quantidade menor que 700 de venda no primeiro mês, que vai acontecer isso, vai ser daqui a 4 meses depois de dezembro, que vai ser o mês de abril. Portanto, o item D é o correto, que é a previsão do diretor financeiro. Abril.